Boa noite, pessoal. Vamos para mais uma aula do processo de trabalho. Hoje vamos falar sobre um procedimento especial, dentre os procedimentos especiais previstos ou cabíveis no processo de trabalho, que nós temos a ação de consignação em pagamento. A ação de consignação em pagamento ela está regulamentada nos artigos 334 a 345 do Código Civil. E o que mais nos interessa, o principal aqui, no Código de Processo Civil, no artigo 539 ao 549. São 10 artigos do Código de Processo Civil que, por força do 769 da CLT, se aplicam ao processo de trabalho. Tá? Então, a ação de consignação em pagamento ela é proposta pelo devedor em relação ao credor para extinguir a obrigação de entregar determinada quantia ou coisa. O objetivo é exonerar o empregador, que é o devedor, normalmente, da mora no pagamento de determinadas verbas e dos juros respectivos. Na consignação em pagamento, nós vamos ter como autor da ação o consignante, que é o devedor da quantia, o responsável pela obrigação. Nós vamos ter o réu, que é o reclamado, que é o consignado, que é o credor da obrigação. Tá? Pressupostos para ação de consignação em pagamento: a mora do devedor e o risco dos pagamentos se tornarem ineficazes. Então, nós temos duas situações em que se faz presente a consignação em pagamento. Quando o credor se nega ou coloca obstáculos para o recebimento da dívida, da obrigação, tá? Ou quando não se sabe ao certo quem é o credor e aí se corre o risco de pagar para a pessoa errada, tá? E aí se tornar uma quitação ineficaz. Tá, falei para vocês que cabe no processo de trabalho por força do artigo 769 da CLT, né? Já que há compatibilidade com os princípios do processo de trabalho e a omissão da CLT. Tá? Então se aplica os artigos 539 e 549 do CPC. As hipóteses mais frequentes da consignação em pagamento são essas, eu anotei aqui. Ó. Empregado é dispensado sem justa causa e não quer receber as verbas rescisórias ou dar a quitação. Tá? É muito comum isso, o empregado é demitido, seja por justa causa, seja sem justa causa, e ele se nega a dar quitação das verbas rescisórias, se nega a receber as verbas rescisórias e assinar o termo de quitação. Tá? Então, esse é um caso em que se autoriza, que se está presente, obviamente, a necessidade de depositar em juízo a quantia e fazer a consignação em pagamento judicialmente. A segunda situação que eu anotei aqui. O trabalhador deixa de comparecer ao local de trabalho para receber seus salários. Então, o trabalhador simplesmente não comparece para receber o salário, tem que depositar em juízo. Terceiro, o obreiro tornou-se incapaz, foi declarado ausente ou mudou-se para o local incerto e não sabido. Quarto, há dúvida sobre quem pode receber as verbas devidas do empregado falecido. Não se sabe ao certo quem são os herdeiros, né? E o último, pende litígio entre o empregado e seu credor por alimentos. Tá? São as 5 formas mais comuns de acontecer ou de ser necessária a consignação em pagamento. E aí nós temos dois tipos de consignação, a consignação extrajudicial e a consignação judicial. Ou previamente a judicial, né, que é a extrajudicial. E aí nós temos assim, o artigo 539 do Código de Processo Civil. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer com efeito de pagamento a consignação da quantia ou da coisa devida. Parágrafo 1º. Tratando-se de obrigação em dinheiro, poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário, oficial onde houver, situado no lugar do pagamento, cientificando-se o credor por carta com aviso de recebimento, assinado o prazo de 10 dias para manifestação de recusa. Então, o que acontece? Eu sendo devedor do meu empregado das verbas rescisórias que ele não quer receber, ou que ele se nega a vir receber, se nega a dar quitação. Eu deposito em nome dele no banco oficial, no caso o trabalhista aqui seria a Caixa Federal ou Banco do Brasil, né? Estabelecimento bancário oficial onde houver, situar um lugar de pagamento, e aí eu notifico ele que ele tem 10 dias para se manifestar sobre esse depósito feito. Aí o parágrafo 2º nos diz o seguinte: decorrido o prazo do parágrafo 1º, ou seja, os 10 dias que ele tem para se manifestar, contado o retorno do aviso de recebimento sem a manifestação de recusa, considerar-se-á o devedor liberado da obrigação, ficando à disposição do credor a quantia depositada. Então,
se o credor não se manifestar, eu fico liberado do pagamento e o valor fica lá disponível à disposição dele. Parágrafo terceiro. Ocorrendo a recusa manifestada por escrito ao estabelecimento bancário, poderá ser proposta dentro de um mês a ação de consignação, instruindo-se a inicial com prova do depósito e da recusa. Tá? Então, ocorrendo recusa manifestada por escrito ao estabelecimento bancário, poderá ser proposta dentro de um mês a ação de consignação, instruindo-se a inicial com a prova do depósito e da recusa. Então, eu tenho, a partir do momento em que eu recebo a recusa do meu empregado, a recusa dizendo que ele não vai receber por tais e tais motivos, enfim, a partir desse momento, eu tenho prazo de um mês para ajuizar a ação de consignação em pagamento. Não proposta ação no prazo do parágrafo terceiro, ficará sem efeito de depósito, podendo levantar o depositante. Tá? Então, eu posso desistir de pagar ele também e receber o dinheiro. Então, resumindo, tá? Deposito no banco e notifico o credor para que ele venha receber o valor em 10 dias ou se manifeste sua recusa. Se ele não se manifestar, fico liberado da obrigação e o dinheiro fica disponível para ele receber. Se ele vier e receber, está quitada a obrigação. Se ele vier e recusar, eu tenho um mês para ajuizar a ação de consignação em pagamento, instruindo a inicial com o comprovante do depósito. Tá? E se eu não propor a ação dentro dos 30 dias, o depósito é devolvido para mim e eu fico sem pagar a minha obrigação também. E aí, se ele quiser receber, ele vai ter que me cobrar. Essa é a consignação em pagamento extrajudicial. Artigo 539, parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do Código de Processo Civil. E daí do 540 em diante, nós temos o procedimento judicial, que diz o seguinte, o 540. Vou achar aqui. Requerer-se-á a consignação no lugar do pagamento, cessando para o devedor, à data do depósito, os juros e os riscos, salvo se a demanda for julgada improcedente. Tá? Então, eu vou depositar no local do pagamento, né? Eu vou ajuizar a ação na vara do trabalho competente para conhecer litígios entre mim e o empregado, né? Entre eu e o empregado. 541. Tratando-se de prestações sucessivas, consignada uma delas, pode o devedor continuar a depositar no mesmo processo, sem mais formalidades, as que forem vencendo, desde que o faça em até 5 dias contados da data do respectivo vencimento. E aí os requisitos da petição inicial. 542. Na petição inicial, o autor requererá o depósito da quantia ou da coisa devida a ser efetivado no prazo de 5 dias contados do deferimento, ressalvado a hipótese 539, parágrafo 3º, ou seja, ressalvado a hipótese do depósito já ter sido feito. Inciso segundo, a citação do réu para levantar o depósito ou oferecer contestação. Parágrafo único, não realizar depósito no prazo do inciso primeiro, o processo será extinto sem resolução do mérito. Tá? Então, na petição inicial eu vou informar que há uma dívida, que o credor se nega a receber ou que há dúvida sobre quem deva receber, né? E vou fazer o depósito em 5 dias contados do deferimento, ou faço o depósito antes e postulo depois da citação do réu para que venha levantar o depósito ou oferecer contestação. 543. Se o objeto da prestação for coisa indeterminada e a escolha couber ao credor, será este citado para exercer o direito dentro de 5 dias, se outro prazo não constar de lei ou do contrato, ou para aceitar que o devedor o faça, devendo o juiz, ao despachar a petição inicial, fixar lugar, dia e hora em que se fará a entrega sob pena de depósito. Tá? Então, no caso da escolha do couber ao credor, não é o caso das verbas rescisórias ou não é o caso de verbas trabalhistas aqui, tá? 544. Na contestação, o réu poderá alegar que não houve recusa mora em receber a quantia ou coisa devida, então que o devedor está de sacanagem só para atrapalhar, para tumultuar, com fins emulativos, né? Inciso segundo, foi justa a recusa, ou seja, o valor não era correto, ou ao invés de pagar em dinheiro, o devedor queria pagar entregando um carro, entregando um imóvel, entregando um outro bem imóvel qualquer. Terceiro, o depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento. E quarto, o depósito não é integral. Ou seja, eu vou dizer o seguinte, olha, ele me deve 10 mil, mas ele depositou só 8. Então, em contestação, eu vou alegar, olha, o depósito não é integral. E aí, parágrafo único diz o seguinte, no caso do inciso 4º, a alegação somente será admissível se o réu indicar o montante que entende devido. Então, eu tenho que dizer que o depósito não é integral, mas eu tenho que dizer qual que é o valor total, qual que é o valor efetivo devido. Que nem no exemplo que eu dei,
Se a dívida era 10 mil e ele pagou 8, eu tenho que dizer, ó, faltou 2. E aí o artigo 545 nos diz que cabe, a partir do momento que eu indicar o montante que eu entendo devido, o devedor ele vai poder complementar o depósito. Tá? Diz assim, alegada insuficiência do depósito, é lícito ao autor completá-lo em 10 dias, salvo se corresponder à prestação cujo inadimplemento acarreta a rescisão do contrato. Parágrafo 1º. No caso caput, poderá o réu levantar desde logo a quantia ou a coisa depositada, com a consequente liberação parcial do autor, prosseguindo o processo contra a parcela controvertida. Parágrafo 2º. A sentença que concluir pela insuficiência de depósito determinará, sempre que possível, o montante devido e valerá como título executivo, facultado ao credor promover-lhe cumprimento nos mesmos autos após liquidação, se necessário. Tá? Então, se a alegação da defesa foi de que o depósito não é integral, o devedor, que é o autor da ação, ele vai poder complementar o depósito em 10 dias. Tá? O pagamento parcial poderá ser liberado desde logo para o credor. E aí fica apenas a discussão quanto à parcela controvertida. E a sentença concluir pela insuficiência do depósito determinará sempre que possível o montante devido e valerá como título executivo, facultando ao credor promover-lhe cumprimento nos mesmos autos. Aí inverte. Aí o credor, que era o réu da ação, passa a ser o credor, passa a ser o autor da ação de cumprimento de sentença. 546. Julgado procedente o pedido, o juiz declarará extinta a obrigação e condenará o réu ao pagamento de custos e honorários advocatícios. Parágrafo único, proceder-se-á do mesmo modo se o credor receber da quitação. E o 547 e o 548, 547 e 548 fala da consignação quando houver dúvida sobre quem deva legitimamente receber o pagamento. Tá? Então, por exemplo, no caso de verbas rescisórias de um empregado falecido, e eu não sei para quem que eu devo pagar, se eu pago para o filho, para a esposa, para o filho mais velho ou para os 2 filhos, enfim, quando há dúvida sobre quem é legitimado a receber, como por exemplo as verbas do FGTS serão recebidas por aqueles dependentes cadastrados como dependentes na Previdência Social, não necessariamente os herdeiros legítimos. Então, havendo dúvida sobre quem deva receber, eu vou utilizar o 547. Se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o pagamento, o autor requererá o depósito e a citação dos possíveis titulares do crédito para provar o seu direito. 548. No caso do artigo 547, inciso 1º, não comparecendo pretendente algum, converter-se-á o depósito em arrecadação de coisas vagas, ou seja, não compareceu ninguém, vai para o Estado o valor. Inciso 2, comparecendo apenas um, o juiz decidirá de plano e liberará para este, obviamente, o valor depositado. E terceiro, comparecendo mais de um, o juiz declarará efetuado o depósito e extinta a obrigação, ou seja, libera o devedor, que é o autor da ação, continuando o processo a correr unicamente entre os presuntivos credores, observado aí o procedimento comum. Aí o processo sai do processo o devedor, que é o autor da ação, e os credores ou possíveis credores, que são os réus da ação, eles ficam discutindo pelo procedimento comum ordinário quem é que deve ser o credor, quem é que deve ser o recebedor daquela quantia. Tá? Sobre consignação e pagamento é isso. Espero que tenham gostado. Uma aulinha curta mais uma vez. Tá? Estou à disposição de vocês para qualquer dúvida que se fizerem necessários. Um grande abraço, boa noite a todos.